Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Queridos, o São Paulo Apóstolo nos diz em Filipenses capítulo 2, versículos 3 até o 5. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Cada qual tenha em vista não os seus próprios interesses, e sim os dos outros. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Eu tenho dito muitas vezes que o protestantismo, principalmente o de cunho pentecostal e neopentecostal, é uma multinacional de produzir riqueza, luxo e ostentação para a sua liderança. É uma pena que muitos estão perdendo a oportunidade de aprender com a experiência de pessoas como eu, que já vi o esgoto e estou trazendo a verdade. Mas graças a Deus muitos estão percebendo isso, porém infelizmente estão indo para o desigrejamento e para o ateísmo, ou seja, o movimento protestante é uma fábrica de ateus. Onde o protestantismo pisa, a fé acaba. Acompanhe. E aí para a igreja para me sentir acolhido, não para me sentir mais pobre do que eu já sou. Olha, essa frase ela não é só um desabafo, ela é um alerta, uma denúncia. Ela escancara o que muita gente sente, mas tem medo de dizer. A fé virou um espetáculo. O culto virou uma passarela, uma vitrine. E o que era para ser casa de acolhimento virou showroom de vaidade. Segundo um levantamento feito pelo portal Contente.vc, 5% dos evangélicos em São Paulo já se declaram desigrejados. Gente que continua acreditando, mas não suporta mais frequentar um espaço onde todo domingo é lembrada com luxo, com luz de LED, que ela não pertence. Num país onde a maioria dos evangélicos ganha até 3 salários mínimos. Como é possível defender um pastor que ostenta um relógio de R$1 milhão, um cinto de R$200 mil, como prova da bênção? Desde quando espiritualidade virou sinônimo de status? A resposta é a seguinte: não se trata de fé. Isso aqui se trata de poder, de manipulação emocional e financeira, de um discurso covarde, travestido de promessa divina, que coloca a pessoa num eterno lugar de escassez, não para libertar ela, mas para mantê-la dependente. Porque enquanto ela se sente pequena, melhor, ela volta na igreja. Isso não é só desonesto, é uma palhaçada. É um teatro cínico com figurino de grife e roteiro decorado, que usa o nome de Deus para justificar a desigualdade, estimular os dízimos, né, e oprimir com a promessa de prosperidade futura, né, aquilo que jamais deveria ter sido um requisito para pertencer. Esse tipo de evangelho de ostentação não aproxima ninguém do sagrado, ele afasta. Ele não transforma corações, ele condiciona a mente das pessoas. E o mais perigoso é que faz o pobre se sentir culpado por não ser rico. Faz quem não tem se perguntar o que está fazendo de errado. Faz o trabalhador que separa R$50 do pouco que ele tem se envergonhar daquele próprio pouco, enquanto lá no alto tem um desfile de ostentação e de superioridade. A verdade é que muitos desses líderes não pregam o evangelho. Eles vendem a ilusão de um espelho, onde só tem valor quem consegue refletir a estética do sucesso. E quem não consegue, que senta lá no fundo ou vai embora. E muitos estão indo. Nenhum Deus deveria morar em vitrine. Qualquer manifestação de fé deveria ser totalmente acessível, livre e presente nos encontros simples, nas igrejas de chão batido, nos cultos de garagem, nos pequenos grupos que compartilham a dor, e não numa bolsa de R$20 mil. Uma espiritualidade verdadeira não deveria cobrar entrada. Deveria apenas acolher, curar e transformar. Quem vive de fé não precisa viver da ostentação. São Paulo Apóstolo também nos diz em Romanos capítulo 12, versículos 14 até o 16. Abençoai os que vos perseguem, abençoai-os e não os praguejeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Vivei em boa harmonia uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto das grandezas. Afeiçoai-vos com as coisas modestas. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ouça mais um relato da realidade do protestantismo no Brasil e assim a gente começa a entender por que ele vem despencando. Você acha que tem mais valor? Pagar para se batizar com influencer gospel ou perder a vida falando de Jesus no interior da Colômbia? Parece até uma pergunta fácil, né?
Mas a resposta é bem menos óbvia do que parece. 8 cristãos desapareceram na Colômbia, mais de 40 dias sumidos. E eles foram encontrados agora nesses dias mortos, jogados numa vala. Gente que morreu por amar a Jesus, que não fugiu, que não negociou a fé, que não postou selfie com celebridade gospel, mas que levou consolo, oração, discipulado a pessoas esquecidas. Enquanto isso, aqui tem gente pagando para ser batizado com famoso. Quanto você acha que João Batista ia cobrar para batizar, hein? Tem paleta de cor para subir no palco, tem sala VIP na igreja, tem curso de avivamento com inscrição milionária, tem influencer cristão falando mais de skincare do que de arrependimento. E olha, eu não tô falando isso para criticar a igreja, não. Eu tô nela. Eu falo porque a gente está achando tudo isso normal. A gente está sendo engolido por uma cultura que esqueceu Jesus de Nazaré. Enquanto tem gente morrendo por ele, tem gente se achando o máximo por ir à igreja domingo, fazer fotinho de versículo. Mas e a vida real? A do dia a dia? Enquanto uns estão perdendo a vida por amor a Jesus, outros estão fazendo a vida com o nome dele. A igreja virou clube. A fé que devia unir agora separa. Por status, por aparência, por ideologia política. Cristãos simples, de coração sincero, estão sendo expulsos. E não é porque alguém mandou, mas porque não tem o look, não tem o dízimo, não conseguem pagar o evento, não tem o dress code, excluídos do lugar que deveria incluir. Eles vão embora, solitários, machucados. Enquanto isso, os mártires gritam do céu: até quando, Senhor? E aqui na terra, os gritos ovacionam políticos de estimação e famosos. Cristãos morrendo por Jesus na Colômbia e gente aqui pagando para estar com Jesus. O problema, Jesus não cobra. E ainda assim tem muita gente pagando caro, sem sequer estar se encontrando com ele. Que o sangue dos nossos irmãos nos confronte e clame da terra. Eles morreram por levar o evangelho. Chegou a hora da gente viver esse tipo de entrega do evangelho. Porque quem quiser salvar a sua vida deve perdê-la. Mas quem a perder por amor a Jesus irá salvá-la. Pensa nisso, tá? Nesse outro caso, um jovem clama por missionários e fala sobre a realidade dos pregadores protestantes, pentecostais e neopentecostais. Por que os pastores missionários brasileiros não vêm fazer missão aqui em África? Por que os tais pastores grandes do Brasil, Portugal, não vêm fazer missão aqui, no mato? Aqui nessas aldeias pequenas, porque aqui ninguém tem dinheiro para lhe sustentar, porque hoje em dia o evangelho é usado para muitos fins. Hoje até os tais pastores, tais missionários, eles escolhem por dinheiros, vão em ambientes, em lugares onde tem dinheiro. Aqui ninguém tem dinheiro para dar, por isso essa é a razão de muitos não verem fazer aqui missão. Essa é a razão de muitos não trazer o evangelho aqui. Mas o evangelho não é limitado, o evangelho é mais abrangente, o evangelho é para todo mundo. Até para os africanos Jesus morreu, até para os negros Jesus morreu. Jesus morreu para toda a humanidade, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Aleluia. Será que alguém está entendendo essa mensagem? Então seria bom que os missionários do Brasil não olhassem pelo dinheiro, mas olhassem pelas ovelhas, mas olhassem pelas almas. Os tais missionários grandes não abrissem igreja simplesmente no Portugal, na França, em lugares bonitos onde tem pessoas a lhes darem dinheiro, mas que também abrissem em aldeias pequenas, como essas nossas aldeias. E eu queria encerrar o vídeo de hoje com mais um testemunho de conversão para a Santa Igreja Católica. Vou falar que eu tinha interreligião, né? Porque eu não ia na religião católica, não ia nenhuma, ia uma aqui, uma ali, quando me convidava. E aí eu orava para Deus e falava assim: se for para eu ir para alguma religião, que o Senhor me mostre qual é a religião, desde que não seja. Aí no meu pensamento era desde que não seja católica, né? Eu jamais imaginei que eu fosse me apaixonar pela igreja católica, jamais. Então a católica era como se eu tivesse descartado da minha vida e estava em busca de uma verdadeira religião. Nos estudos, eu comecei a descobrir que os dogmas da igreja católica estão lá desde o século I, tá? Comecei a encontrar tudo no século I, né? Pô, Santo Inácio de Antioquia falou lá da concepção sem pecado da Virgem Maria. Ele falou da necessidade de comer o pão vivo de Cristo, que aquilo ali era o corpo de Cristo, isso em 84 depois de Cristo, quer dizer, uma história muito recente. Cristo tinha acabado de morrer e ele falou que tinha que comer o corpo vivo de Cristo para a própria salvação dele. Numa dessas leituras, eu encontrei lá essa parte das chaves do céu, né, Pedro, sobre essa pedra de a minha igreja. Tudo que você ligar na terra, ligarei no céu. Tudo que você desligar na terra, desligarei no céu. E aí, isso junto com a sucessão papal lá, né, me fez ver que a Igreja Católica, que o Papa hoje é realmente um sucessor de Pedro. Deus abençoe a todos.